Gravando. Gravando! Quem sabe faz ao vivo, né? E faz gravado também. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao IPLA Kids, coordenado por essa maravilhosa pessoa e profissional que é a Tamires Serrano. E nessa semana da Jornada Financeira Infantil, nós temos 3 aulas que nós estabelecemos para que vocês, planejadores financeiros, assim como eu, tenham também uma base para aplicar nos seus atendimentos financeiros, independente de qual é o seu modelo de negócios. Porque aqui a gente levou em consideração o ser humano. E o ser humano, ele é ser humano em qualquer contexto, em qualquer modelo de negócio. Independente da forma como você trabalha, o ser humano, ele também tem as questões do seu neurodesenvolvimento, tem as questões sociais. E nessa aula, que é a segunda aula, o tema proposto é Além da Mesada. Esse nomezinho aqui, ó, faz até borboletas no nosso estômago, né, Tamires? Porque dentro da educação tradicional se fala muito sobre a mesada, como se ela fosse a ferramenta, aquela, sabe aquela bala de prata? E dentro do neurodesenvolvimento infantil, a gente leva em consideração as características daquela criança para receber esse instrumento, não somente a mesada, a semanada, seja lá qual for o nome, mas também as questões sociais daquele ciclo familiar, daquele núcleo familiar. A criança, ela entra na sociedade a partir da família. A família ali já é uma microsociedade que tem as regras, que tem as leis, que tem os deveres, tem os direitos, de acordo com aqueles adultos daquele sistema familiar. Então, quando você chega, planejador financeiro tradicional, já colocando ali regras como, por exemplo, tem 4 anos de idade, então você pode dar uma mesada de R$ 4. 5 anos de idade, R$ 5. Você está sendo muito, muito generalista e não está levando em consideração o neurodesenvolvimento infantil. Aqui nessa aula, a gente vai trazer atividades práticas para você inserir dentro do seu planejamento financeiro com seu cliente, de modo que o seu cliente ele consiga introduzir os seus filhos na rotina financeira familiar. Então, se naquele sistema familiar ainda não cabe a mesada, o que que você vai fazer da sua vida, planejador financeiro? Ou se aquela família ainda não sabe como orientar com a mesada. Porque quando a gente aplica uma ferramenta, a gente precisa também trazer orientações. Sem orientações, a mesada ela não tem validade. É como você, por exemplo, quando você começou a dirigir, e aí você estava lá com um carro que você não conhecia, você ainda estava se habituando, mas você recebeu uma orientação prévia. Para que a aprendizagem ela aconteça, precisa haver uma prática e um acompanhamento, uma orientação para aquela prática. Na prática vem o feedback, o retorno daquela minha ação em erros ou acertos. Se a gente recebe como erros, que são normais ao longo da aprendizagem, tem o orientador para nos direcionar dentro daqueles erros. Deixa eu só fechar aqui que eu estou me escutando. Então, me apresentando brevemente, acredito que vocês me conheçam, mas quem vai nos assistir no gravado, eu sou Viviane Soares, sou planejadora financeira comportamental. Eu também sou mãe de 2 criancinhas fofas, lindas, bem fofas. E eles recebem educação financeira em casa desde que eles eram muito pequenininhos. Hoje eles já têm, o meu mais velho tem 9 anos e o meu caçula tem quase 4 anos, e são crianças que são orientadas para se conectar com as suas emoções, a fazer gestão das suas emoções, e em paralelo também a se conectar com o bom uso do dinheiro.
a fazer boas escolhas e também a gerenciar as suas emoções com as escolhas que eles fazem, tanto com o uso do dinheiro, quanto com outras micro decisões, mini escolhas que eles fazem ao longo da vidinha deles, ao longo do dia a dia deles. Ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai entrar um pouco mais nesse além da mesada. O assunto de hoje, então, além da mesada, prática para inserir no dia a dia financeiro das famílias com filhos. Estratégias para mães, pais, cuidadores e orientadores. Então, educadores, planejadores, consultores que não são pais, vocês não precisam ser pais para orientar as famílias. Você precisa estudar para você orientar as famílias. Eu sou mãe e entre uma pessoa que é apenas mãe ou pai e não tem conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, para mim, eu não levo eu não levo na confiança. Uma pessoa que não tem filhos e que estuda neurodesenvolvimento, eu levo muito mais a sério. A pediatra dos meus filhos aí no Brasil, ela não tem filhos, e ela é uma excelente profissional. Então, às vezes, a crença do planejador de que precisa ter filhos para poder orientar as famílias é uma crença que vale a pena você rever, se é uma crença funcional. Agora, estudar neurodesenvolvimento infantil vai fazer muita diferença, tanto na sua relação com a sua própria infância, na sua relação com seus pais, com seus cuidadores, da sua época de criança, e vai te fazer também ser um adulto muito mais centrado em relação às suas questões emocionais do passado. Então, para essa noite, para essa aula, eu gosto de trazer essa frase quando eu vou trabalhar com os meus clientes, porque eu também trabalho com orientação parental, né, o que significa que eu oriento os adultos a como orientar as suas crianças. Então, o que eu trago para eles é: o que acontece na infância reflete nas finanças. Então, antes de eu entrar com a orientação para aquela mulher, para aquele casal, sobre os seus filhos, eu pergunto da infância deles mesmo. Porque nós vamos repetir padrões, sejam eles padrões funcionais ou disfuncionais. Então, o meu convite que fica agora aqui para a gente iniciar é: você, planejador, olhe também para a sua infância. O que que aconteceu lá na sua infância que hoje pode estar refletindo nas suas próprias finanças? O que aconteceu lá na sua infância que hoje você pode estar refletindo na forma como você orienta os seus clientes? Será que não é a sua criança interior que está clamando ali por algo e você está fazendo uma cotransferência para o seu cliente? Isso a gente trabalha muito dentro do IPLA, a educação para adultos, né, para profissionais, de finanças, e a gente aprende muito sobre a identificar as nossas próprias emoções em relação ao nosso trabalho, porque nós também somos pessoas, e ali no atendimento, um a um, né, com o nosso cliente, vai ter também a nossa parte humana, que vai ser tocada. Então, essa transferência para o cliente das suas dores emocionais, ela é prejudicial para o cliente e prejudicial também para a qualidade do seu atendimento. Eh, a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da nossa conversa. O que a gente trabalha dentro do IPLA Kids, e que eu trago isso para a minha vida pessoal, e quando eu conheci a Tamires, quando iniciou o Ipla Kids, eu fiquei tão feliz, porque ali foi a concretização de tudo que eu vi de forma muito solta, muito abstrata, de tudo que eu fui estudando, pesquisando, aprendendo sozinha por mim mesma, porque eu nunca acreditei apenas na mesada. Veja só, a mesada ela é uma forma de ferramenta para trabalharmos, mas ela não é a salvadora do mundo. E ela também sozinha, ela pode ser prejudicial.
se esse pai, essa mãe, esse cuidador, ele transferir as crenças deles, os hábitos disfuncionais dele para aquela criança. Porque a socialização financeira, o que que ela é? Ela é a forma como lidamos com o dinheiro e não nasce conosco. Ela é observada, ela é aprendida, internalizada pelo convívio social. Então, daí a importância desse adulto, antes de olhar para a criança, olhar para si. Pega o seu espelho e olhe para as suas próprias finanças, para os seus comportamentos. Como que você aprendeu aquele hábito? Como que você desenvolveu essa rotina de nunca ter tempo para olhar as suas finanças, olhar as suas despesas, definir objetivos. Então, antes do cliente pedir para você que faça uma orientação com os filhos dele, porque tem planejador que os filhos já são início da adolescência, e aí o cliente pede: "Ah, eu quero também integrar, né, os meus filhos aqui, não sei como abordar e conversar com os meus filhos". Então, antes de você chegar diretamente aos filhos, olhe para os pais, porque os filhos são modelo dos pais. Ao longo da jornada, ao longo da caminhada, nós, conforme vamos amadurecendo, a gente vai tendo contato com outros círculos sociais, os amigos, o trabalho, a faculdade, a escola, não sei o que lá mais. E aí nisso a gente começa a ter outros modelos comportamentais para além da família. Mas enquanto ainda está muito ali na família, é importante olharmos para os comportamentos dos adultos. Eu já tive clientes que também chegaram assim para mim: "Ai, Vivi, eu gasto muito com os meus filhos também pedem muito, eu até falo não, mas depois eu fico irritada". Gente, os pais, eles também só estão sobrecarregados. A rotina familiar também está sobrecarregada, tem muita disfuncionalidade naquele sistema que reflete nas finanças familiares, nas finanças dos adultos. Então, a criança é apenas uma consequência, é apenas um resultado de um sistema que está adoecido. Então, tratar diretamente as crianças sem tratar diretamente, é como você tratar, por exemplo, da dor, dá lá um paracetamol, mas não tratou da infecção, não tratou ali do causador da dor, né? No sentido de disfunção no sistema familiar. A socialização financeira é o DNA invisível dos comportamentos com o dinheiro. Nasce na infância e se fortalece conforme aprendemos, consciente ou inconscientemente, com nossos pais, cuidadores, amigos, escolas e vários outros ambientes. Então, o ambiente, ele tem grande força nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, na rotina financeira. E cada vez mais a gente está no piloto automático e isso tem sido muito prejudicial para nós. Digo piloto automático para todo mundo. É o planejador que está no piloto automático, porque ele tem uma carga a cumprir, ele tem uma meta lá de tantos atendimentos a fazer por dia, ele tem uma meta de horário até tantos minutos por sessão. As famílias também que estão sobrecarregadas, porque além de desarranjos financeiros, tem as questões também de carga no trabalho, a carga cognitiva para as mães, que também estão sobrecarregadas, de lidar com trabalho, família, escola, vida social, saúde mental, enfim, a gente vai começar a nomear aqui, né, as questões, que são várias, então as pessoas estão sobrecarregadas. E o planejador financeiro, ele precisa ser estratégico no seu tempo ali com o seu cliente. Então, enquanto você está orientando os adultos, relembrá-los que as crianças aprendem por repetição, por observação e repetição dos seus próprios pais. Como, por exemplo, as crianças, as famílias, né, os pais querem que as crianças comem frutas, legumes, verduras, isso, aquilo, outro. Só que o próprio pai e a própria mãe não tem um verdinho no prato.
Eu lembro que uma vez, eu estava comendo sopa, e aí a minha sobrinha falou assim: "Tia, você não tem um verdinho no seu prato". Falei: "É que a salada eu vou comer depois da sopa", porque salada e sopa para mim não combina. E ela disse: "Mas tia, você não tem um verdinho no seu prato". Esse comentário dela me fez, sabe, aquilo de: "Ó, tá vendo? Eles estão observando o meu comportamento". As crianças são extremamente observadoras. Antes de você dizer algo, ele já até observou. Então, se você diz, "Você precisa ler mais, sair das telas", mas o pai e a mãe não saem do celular. Como você pode, cobrar algo deles se nem você mesmo, você tem aplicado na sua própria vida? Então, antes da gente querer, implementar algo na vida das crianças, é importante que a gente olhe para os pais. E eu sempre falo isso, a gente vai chegar no momento da nossa consultoria, falo para os meus clientes, a gente vai chegar no momento da consultoria que a gente vai destinar uma parte, alguma sessão específica para eles. Mas a cada sessão, conforme a gente vai evoluindo na sua organização financeira ou nos seus objetivos, eu vou sempre inserir os filhos, porque é impossível, gente, vocês trabalharem com essa força contrária, vocês têm que associar forças, e as crianças, elas são, assim, seres geniais. Eu vou contar algumas experiências pessoais para vocês. A gente estava numa viagem, a gente passou por um Duty Free, e eu tenho meu orçamento para comprar alguns creminhos, algumas coisinhas, assim, para mim, mas, assim, não precisa ser ali, porque eu tenho acesso, né, então onde eu moro eu posso comprar, não preciso ser somente ali no Duty Free. Eu posso comprar fora da viagem em algum outro momento. Mas eu queria um batom, e esse batom custava $80, e lá tinha mais variedades de cores. Aí a gente estava passando, tarará, e as crianças já sabem, eles não podem pedir absolutamente nada, porque ali é só para adultos. "Ah, mãe, mas tem chocolate, tem não sei o que lá, não sei o que lá". Esse mesmo chocolate lá fora custa mais barato. Tem outros chocolates mais adaptados para a sua idade, para o seu paladar, para o seu bolso. Então a gente foi orientando as crianças, elas aceitam que esse lugar não é para elas. Por quê? Porque é o parque de diversões da mãe, né, gente? A mãe também, tem direito a usar o seu próprio dinheiro. E eu fui comprar o batom. Quando eu olhei o preço, a vendedora falou assim: "Ah, $80, não sei o quê". $80. Eu fingi que nem tinha escutado, né. Aí eu fiquei segurando o batom e andando, assim, pelo corredor. Meu filho olhou assim e falou assim: "Mãe, ela disse $80". Eu falei: "É, filho, eu acho que ela falou $80. Será que não é $18?". Ele falou: "Não, mãe, eu tenho certeza que eu escutei $80". Falei: "Ai, filho, eu acho que foi $18". Eu não sei, mas se for $18, eu acho que eu vou comprar, mas eu sabia que era $80. É que eu estava ali assimilando ainda, processando, de que eu não ia comprar. Eu acho que eu não ia comprar, né, eu não sei o que que seria ali, qual seria o meu impulso. E aí ele falou: "Mãe, eu não acredito que você vai dar $80 num trocinho, num negocinho desse tamanhozinho". Eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha do meu filho, né, fazer esse comentário para mim, que eu deixei o batom lá. Deixei e falei: "É, filho, acho que é melhor eu comprar em outro momento, esperar uma promoção, né, pesquisar uma outra marca mais barata, mais econômica, né, que também tenha umas cores bonitas, como a mamãe gostou desse e tal". Eu fui salva pelo meu filho. Quase, quase eu fiz aquela compra. Então, as crianças, elas estão observando, elas estão vendo como que a mãe e o pai lidam com as tomadas de decisões. Gente, ficam à vontade, tá? Vocês podem parar a qualquer momento e levantar a mão, fazer algum comentário. Então, eu trouxe aqui 2 estudos que eu achei muito interessantes a gente falar um pouquinho a respeito sobre eles. Deixa eu fechar aqui, tá.
Um deles, essa pesquisa sobre a juventude e dinheiro do um instituto americano. É um estudo não muito recente, mas que faz ainda muito sucesso entre os profissionais de finanças, que constatou que 94% dos adolescentes entrevistados, eles buscavam algum tipo de orientação financeira com os pais. E esses mesmos pais não achavam que eram de sua responsabilidade ensinar finanças ou habilidades financeiras para os seus filhos. Olha só como que a gente está com a percepção desajustada. Os pais, eles percebem que eles não são as pessoas responsáveis por esse tipo de educação, mas também não orientam seus filhos a irem em busca de quem é responsável por ensinar finanças. E quando a gente pensa sobre a educação no sentido geral, é o grande movimento que acontece em vários países, é esse movimento de cada vez mais as famílias transferirem a responsabilidade da educação para outros, para a escola, por exemplo. Então, quando o cliente chega até você, é porque ele está buscando a educação pelos seus próprios meios, ele busca educação para si. Então, isso já é um ponto favorável para você. Se seu cliente buscou o planejamento financeiro, ele está buscando também educação financeira, mas ele não sabe que ele está buscando educação financeira, porque a maioria de nós não tivemos a educação financeira orientada para alfabetização e letramento financeiro. Todos nós recebemos a socialização financeira, porque todos nós estamos inseridos dentro de mini sociedades, como, por exemplo, família e escola, e a rede de amigos, rede de familiares. Então, a gente está recebendo socialização financeira, mas a alfabetização e letramento, a gente não recebeu diretamente. E também não orientamos os nossos filhos a ir em busca desse letramento e dessa alfabetização. Então, quando o seu cliente ele te busca para tratar de alguma dor financeira dele, você tem a oportunidade de também levar a educação financeira tanto para esse adulto quanto para os demais envolvidos nessa microsociedade, que é a sociedade chamada família. E esses pais, eles não sabem a quem procurar. Eles vão procurar quem? Você, planejador financeiro, vão me procurar. Aí ele olha assim e fala: "Poxa, como que eu vou orientar o meu filho? Eu vou perguntar para ela, eu vou perguntar para ele. E como que você, planejador, você vai se preparar?" Você pode se preparar através das aulas que temos aqui, dos serviços que temos aqui no Ipla Kids, que, por exemplo, são aulas focadas para a educação financeira infantil, não no sentido de letramento, falamos sim de mesada e tudo quanto é outro assunto, mas a partir da socialização financeira, integrando essas crianças e esses adolescentes para que eles também somem forças com o seu cliente. Imagina, quando eu falei para minha planejadora financeira, que eu também tenho planejadora financeira, que olha, guardei $80 porque meu filho fez o comentário e eu não gastei. A criança estava ao meu favor. E o que eu vejo muito hoje é os planejadores, de certa forma, reclamando que os seus clientes gastam muito com seus filhos, que os filhos não têm limites, que os filhos não sabem o valor do dinheiro, que os filhos isso e aquilo outro. Mas são questões que os pais primeiro precisam lidar com eles mesmos, com a sua própria criança interior, a se dar limite, a exercer o seu autocontrole, o adulto, para assim servir de modelagem para suas crianças. Ali no momento quando eu decidi não comprar, o que que eu fiz? Eu usei o meu sistema de autocontrole. Então é melhor eu não comprar. Por um pouquinho eu comprei, mas eu falei: é melhor eu não comprar". Então ali eu exerci o meu autocontrole. Mas lembram-se,
O autocontrole, ele é desenvolvido ao longo, né, da nossa vida. E não é ali, ainda na fase infantil, que esse córtex pré-frontal está tão maduro ao ponto de dizer: "Olha, não, mamãe, eu acho que é melhor você não fazer isso, porque, né, veja bem, mamãe, a semana que vem você vai ter reunião com seu planejador financeiro". Não, né, se nem os adultos que têm mais de 25 anos, que é mais ou menos até os 25 anos que o córtex pré-frontal ele está mais maduro. Até mesmo com essa idade, a gente ainda comete algumas certas impulsividades, o que dirá as próprias crianças, não é? Então, esse estudo, ele mostrou que as crianças, elas são responsivas e receptivas a receber orientação financeira dentro dos seus núcleos familiares. Então, o planejador financeiro que se prepara, tem grandes chances dessas famílias se manterem em atendimento por mais longo tempo com você. Então é uma forma também de você fidelizar o seu cliente, né, porque essa criança ela vai crescer, ela vai passar por várias fases da vida, e esse pai, ele vai buscar em quem essas orientações? Vai ser através do seu conhecimento, dos seus serviços. Ótimo. E Vivi, sim. aproveitando aqui esse gancho que você está trazendo da sua prática enquanto planejadora financeira, para quem chegou depois, a Viviane é planejadora psicofinanceira e ela está trazendo um pouco das práticas dela de educação financeira infantil nos seus atendimentos, que é uma abordagem que nós temos aqui no Iplakids, para profissionais que trabalham aí com famílias ou com adultos que têm filhos, você trazer essa orientação como parte dos seus atendimentos. Também temos para quem quer atuar com escolas ou com práticas diretas para as crianças. E pegando um gancho aqui, a Denise mandou uma pergunta no chat perguntando, Vivi, se você já oferece essa orientação parental de educação financeira infantil ou os seus clientes pedem. Não, eles não veem essa necessidade, porque assim como esse estudo mostrou que os pais têm uma percepção, eh, eu estou procurando a palavra, mas uma percepção desarranjada da realidade, eles não se veem como a pessoa para ir em busca de orientação educacional financeira para os seus filhos, ele acha que é outro que vai resolver esse BO das suas próprias crianças. Então eu não ofereço, porque a dor do cliente é a dor que primeiro vem a dor dele. E conforme nas nossas sessões eles trazem as questões dos filhos, aí eles percebem: Vivi, eu acho que eu preciso conversar com meu filho tal". Aí você percebe, assunto dinheiro não é falado na família. Assunto fazer escolhas e determinar limites não é falado com as crianças. E as crianças, elas são extremamente responsivas, elas querem fazer parte, elas querem colaborar. E esse adulto ainda não tem esse entrosamento. Então, ao longo do meu trabalho, eu trago sim, durante as consultas, algumas orientações sobre como abordar o tema com os filhos. Por exemplo, quando a gente está fazendo ali uma revisão do orçamento, eu destino um momento da sessão para a gente falar das despesas dos filhos. A gente não vai falar lá do seguro, a gente não vai falar do aluguel, a gente não vai falar da alimentação, não, não, não. A gente vai falar das despesas das crianças, né. Então, traz ali um trechozinho lá do seu orçamento, seja no papel, seja lá na planilha, seja lá no aplicativo, traz ali quais são as linhas. E aí eu tenho uma cliente que ela falou assim, "Nossa, Vivi, praticamente minhas despesas dão uns cliques, gente. Pessoal, o pessoal não assim, o pessoal tá no automático. Dá uns cliques, ela disse: "Vivi, praticamente o meu orçamento é só para os filhos". Eu: "Uhum, é". Ali ela se deu conta de que ela estava impondo limite para si mesma, não tinha um pilates que ela queria fazer, que ela estava, né, tinha os objetivos dela de organizar as finanças, porque ela queria voltar ao pilates, ela tinha ali vários outros metas, objetivos de vida.
enquanto um dos filhos fazia 2 atividades esportivas. Ela falou: "Ah, não, ele vai ficar só com uma, porque esse outro um aqui eu vou colocar para mim o pilates". Ela mesma chegou à conclusão, mas por quê? Ela estava no automático. Então, uma forma de você mostrar que existe essa necessidade é fazendo isso, é trazer um enquadramento para os filhos. Em algum momento da sua sessão, você falar sobre filhos com eles. "Ah, hoje a gente vai falar sobre", não, você vai conseguir, dentro da sua condução, achar esses momentos oportunos para mostrar que os filhos são parte importante e que exerce muita influência no seu orçamento financeiro. Eu tive uma outra, por exemplo, que dizia assim: "Vivi, cada vez que ele me pede uma coisa", que ele pede, 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 pede. "Cada vez que ele me pede uma coisa, agora eu falo para ele: 'Eu tô te dando tal'. Como que você vai dividir a pizza?" Porque a gente faz um orçamento familiar total e ela lembrou da pizza, que é o formato de pizza que eu gosto de usar, ou em forma de gráficos, e ela disse: "Vivi, eu tive esse insight na hora e falei, não sei nem se estava certo, mas falei para ele: 'E aí, como que você vai dividir?'" Aí ele pensou: "Ah, acho que eu não vou gastar todo o meu dinheiro em cartas de Pokémon e não sei o quê, não sei o que lá". Ou seja, a criança está tendo a oportunidade de desenvolver habilidades financeiras. Quais delas? De priorizar, de postergar, de exercer autocontrole. Então são várias habilidades ali cognitivas que estão sendo trabalhadas antes mesmo de receber o dinheiro. Se ela vai gastar tudo. "Ai, será que eu vou esperar semana que vem eu receber a minha mesada para eu juntar com essa? Ou eu vou gastar, vou prometer que a semana que vem eu volto lá para pagar, quando eu receber a minha mesada?" Então, assim, são várias habilidades que essa família pode trabalhar e que você pode mostrar que existe também essa dor, porque o próprio cliente ele não sabe que existe essa dor. Então, por isso que eu não ofereço imediatamente, e mesmo, eventualmente eu mostrando algumas atividades que eu faço no voluntário, que eu tenho, com educação, geral, educação, leitura matemática, manipulação, manuseio da matemática, eu faço trabalho voluntário em escola aqui, mesmo que eu, divulgue alguma das atividades infantis, eu não vendo diretamente. Eu desperto o desejo e mostro que eu sou uma pessoa que entendo também de crianças. Não é porque eu apenas sou mãe, mas porque eu também trabalho com outras crianças que não são meus filhos, que são de outros contextos, inclusive de outras nacionalidades, e que eu também entendo esse contexto delas. A partir dali, sim, eu mostro que além de eu ter esse conhecimento que é muito importante para eles, eles começam a despertar. Nossa, interessante, eu acho que eu tenho que falar também com meu filho sobre isso, ao invés de eu ir diretamente oferecer algo que eles nem sequer ainda perceberam que existe uma dor. Acho que respondi, será? Então vamos lá para o próximo estudo. O que eu trago aqui é sobre esse outro estudo aqui, eu fiquei assim, ó: "Uau! Estudos mostram que o comportamento financeiro dos pais é um preditor significativo do comportamento dos filhos". E isso é também nas finanças. Esse estudo aqui, eu até coloquei essas 2 referências para quem depois quiser pesquisar, tá fácil acesso na internet também. O quanto é importante os pais terem hábitos funcionais financeiros, para que os seus filhos também tenham hábitos saudáveis. Por mais que eles escorreguem e eles vão aprender com os erros, e nós também aprendemos com os nossos erros, a modelagem comportamental ficou lá, ele tem referências familiares para onde voltar, porque é isso que acontece. Quando o novo sai, a gente volta para o que é o velho. E qual era o velho comportamento? Era o comportamento de gastar loucamente, era o comportamento de, "Passa o cartão, depois a gente vê", o pai falando com a mãe ou a mãe falando com o pai. "Ah, me empresta seu cartão, depois a gente vê qual cartão a gente paga primeiro". O que que essa criança escutou, processou?
assimilou e reagiu. A gente vai ver no próximo slide aqui é um pouco mais desse mesmo estudo. Esse estudo, ele trouxe aqui 2 formas da gente lidar com a socialização financeira, que é através de recursos familiares e da aprendizagem social. Os recursos familiares, quando a gente fala sobre recursos, a gente está falando não apenas do dinheiro, mas os recursos podem ser também coisas, objetos, né, porque crianças precisam do que é concreto. O abstrato fica muito na esfera fantasia, a gente precisa trazer o concreto para as crianças visualizarem e assim ter uma melhor aprendizagem social. Ele trouxe nesse estudo essas 2 teorias para ajudar a entender como os pais influenciam no jeito que essas crianças vão lidar com o dinheiro na fase adulta. Esse estudo é um estudo longitudinal e que acompanhou, inclusive, na época dos adolescentes nos Estados Unidos, na época da escola, da faculdade. E eles, como vocês sabem, o estudo universitário e pós-secundário, pós-high school, ele é caro e essas crianças, esses adolescentes se endividavam e tinham dificuldades de pagar esse empréstimo. E, por outro lado, tinha os pais que também achavam que eles é que tinham que aprender um jeito de lidar com finanças que não eram com os próprios pais. A gente tem, então, tem aqui a teoria da gestão de recursos, que foi criada por essas 2 pessoas lá em 1981, que diz que administrar recursos é basicamente usar o que a gente tem para alcançar o que a gente quer. Então, se a gente colocar isso no atendimento financeiro, por exemplo, uma criança que tem 5, 6, 7 anos e ela quer comprar mais cartas de Pokémon. Falta cartas de Pokémon porque eu vivo cartas de Pokémon no meu dia a dia. Mães de meninos, vocês sabem que essa febre é mundial. E aí, quando eu trouxe isso para ele, quantas cartas você já tem repetidas? O que que você vai fazer com elas? Só de eu fazer essa pergunta já faz a criança parar para pensar, parar para refletir. Eu tenho essas cartas de Pokémons repetidas, mãe, eu acho que eu vou colocar para vender. E o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou juntar o dinheiro e vou fazer uma nova compra de cartas de Pokémon. E assim a minha mesada, quando eu receber, eu não vou precisar gastar. Ele mesmo encontrou a solução para aquilo que ele quer. Ou seja, as nossas decisões financeiras dependem tanto das demandas que enfrentamos, ou seja, ele está ali no auge das cartas de Pokémon, e olha que tem um tantão de cartas de Pokémon, sobre despesas, objetivos, necessidades, quanto dos recursos que temos. Ele sabe quanto ele, meu filho de 9 anos, ele sabe quanto ele recebe por semana, ele recebe semanada. Ele faz as contas, ele olha o calendário, esse mês eu vou conseguir juntar tanto. Mas se eu gastar esse, então eu não vou conseguir comprar o patins. Ele queria comprar um patins que custava 2 meses de mesada. E ele foi juntando, 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 não gastou, revendeu ainda brinquedos que ele tinha, cartas de Pokémon que ele tinha. Pediu de aniversário também, coincidiu com o aniversário dele, um dos amigos perguntou para ele: "O que que você quer ganhar?" Ele falou: Eu prefiro um gift card, um cartão de presente da Amazon, porque assim eu junto o dinheiro mais rápido para eu comprar o meu patins". E o amigo deu. Ou seja, a criança com o conhecimento que ele tem, com as atitudes que ele observa ao redor do seu núcleo familiar, e com as próprias habilidades pessoais, né, dele de conseguir interagir com o amigo, conseguir falar para o amigo, né, o amigo perguntou. Ai, mas ele me perguntou: "Mas será que eu vai fiquei com vergonha, mãe, de falar para ele". Então, são momentos, assim, que a gente pode trabalhar com a criança habilidades pessoais que vão impactar também nas finanças, tanto ali, naquele momento da aprendizagem, quanto lá no futuro, na fase adulta. Podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta?
Eu trouxe aqui como que na prática, né, ou como que dentro aqui da nossa cabecinha acontecem a socialização financeira, né. Então ali a gente tem esse primeiro quadrante que são as demandas, né, eu quero comprar as cartas de Pokémon, mas eu também quero comprar o meu patins, mas eu também quero fazer a minha festa de aniversário, e a criança está cheia dos desejos e quereres, né, e o pai e pedindo para o pai e para a mãe. E a mãe ali sem saber como impor limites para aquela criança, ou impõe de uma maneira também transferindo todas as suas frustrações, a sua inquietude, a sua raiva. Eu na minha infância eu tive que fazer isso, aquilo outro, esse menino tem tudo e fica cada vez que recebe, pede mais coisa ainda, nunca está satisfeito, e que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O pai e a mãe transfere essas dores emocionais para as crianças. E o que que elas vão como que elas vão processar isso? Então, os pais eles estão no automatismo que se a gente não tiver aquele minutinho, aquele tempo ali na nossa sessão com eles, trazer eles para eles pararem esse, piloto automático, eles não vão fazer no dia a dia deles lá com a criança chorando, recebendo convites um atrás do outro, eles não vão parar no automático. Então, ali no momento da sessão, vale a pena a gente fazer uma paradinha com eles do piloto automático e trazer eles, os pais, para a reflexão. As demandas, quais são os valores que você tem transferido para os seus filhos? Então, no IPLA, a gente tem uma aula não, um workshop de 4 horas falando sobre valores pessoais. Quais são as atitudes desse adulto, o conhecimento, a personalidade, as características pessoais, como tudo isso entra aqui na cabecinha, como que isso tudo é processado e como que isso sai de maneira que reflete no comportamento daquela criança. Então, elas estão aprendendo educação financeira pela a socialização. E esse ambiente vai nos dar feedbacks positivos ou negativos. Exemplo, quando a gente vai numa festa, a criança vai numa festa e tem aqueles comentários de: "Nossa, esse presente foi muito nossa, foi um presente uau, custou tanto". Eu já escutei em festinhas infantis em que as crianças falavam que o presente era uau e que tinha custado tanto. E aí aquela outra criança que vê que o presente dela foi outro valor: "Será que o meu não é um presente uau?". Esse feedback pode ser, lido pela criança como uma forma negativa. Nos meus atendimentos, eu converso isso com os adultos. Qual é o orçamento que você vai destinar para as festas? E mesmo que naquele mês não tenha festa, quanto que você pode reservar ali um tantinho, para quando chegar aquele outro convite, não ser um valor tão estrondoso no seu orçamento, porque você vai presentear, o seu filho vai presentear lá na festa não sei na onde, e ele vai comprar um presente. Eu sei o quanto é caro presentes, por exemplo, os brinquedos no Brasil. Eu fiquei chocada quando a gente entrou numa loja e eu via brinquedos de R$ 1.000, R$ 800. Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, como que esses pais conseguem?". É através do crédito, do endividamento, do parcelamento, porque além de ter todo um sistema que age no emocional desses pais, esses pais também não têm habilidades emocionais e comportamentais, atitudes, para também se impor e colocar limites. "Olha, filha, a gente não vai fazer a tal viagem? O que que você acha de você falar não para essa festa que você foi convidada?". Sim, lidar com as frustrações também é uma aprendizagem, uma habilidade extremamente necessária, em que os pais não querem que os seus filhos se frustrem. Então, eles mesmos carregam as suas próprias frustrações e vão acumulando as frustrações dos pais. Então, trazer essa modelagem comportamental
para os pais de que eles estão também desenvolvendo crianças com habilidades socioemocionais fortalecidas, vai fazer um bem para eles na fase da adolescência, jovens adultos, porque eles vão precisar lidar com as frustrações. É por isso, por exemplo, que hoje em dia a gente vê júnior querendo salário de sênior. Mas, gente, você acabou de subir aqui no ônibus e já quer sentar na janelinha, como diria lá o grande Romário? Sim, porque lidar com as frustrações é uma habilidade necessária para a gente lidar com o dinheiro. E aqui nessa modelagem comportamental, o que que a gente viu? Que essa teoria mostra que o comportamento financeiro acontece em 4 etapas, que foi aquilo que eu disse, né? O que entra, que são os nossos recursos e as informações, o que fazemos com tudo isso, ou seja, vai impactar na forma como tomamos decisões, e o que sai, que é o resultado desse comportamento, que vai ser o resultado de poupar o resultado de gastar. E isso é o que aprendemos com a experiência, é com a prática. A socialização financeira é prática, não é sentar e ler e fazer cálculos. Isso é alfabetização e letramento financeiro, da mesma forma como quando a gente estava lá na escola, que a gente ainda não sabia ler e escrever, o que que a gente fez? A gente sentou, a gente fez a cartilha, a gente aprendeu o que que é A, o que que é B, o que que é C. Aí depois a gente aprendeu que B com A dá uma sílaba. Então a gente começou ali a nossa, né, o nosso letramento, a nossa alfabetização. Aí depois a gente aprendeu que várias sílabas formam uma palavra e várias palavras uma frase. Olha, a gente ali desenvolveu a habilidade da escrita, ou seja, houve um processo ali de alfabetização. E isso também é importante, alfabetização, letramento financeiro, saber o que é taxa de juros, juros compostos, taxa Selic, no caso daqui do Canadá, saber como que funciona tudo isso, quais são os equivalentes, isso é importante. Apenas isso não muda muito a vida da pessoa. São os comportamentos financeiros, os hábitos e a rotina financeira é que vai perpetuar essas mini tomadas de decisões ao longo da vida. Até coloquei aqui em vermelho, ó, é como um ciclo contínuo que explica como as pessoas aprendem a tomar decisões sobre dinheiro e a melhorar ou a repetir os seus comportamentos financeiros ao longo da vida. Aqui é um exemplo da socialização financeira, né? Um exemplo de definição da socialização financeira, né? Então, que a gente carrega muito do nosso ambiente, mas principalmente dos pais, através do nosso conhecimento, atitude, das nossas características pessoais, e que tudo isso vai virar comportamentos, né? Então, socialização financeira é o processo de aquisição, de desenvolvimento de valores, atitudes, padrões, normas, conhecimento, comportamento que contribuem para a viabilidade financeira e bem-estar do indivíduo. E essa definição aqui, ó, é dessa pessoinha aqui, ó, desde 1994, que já temos estudos falando sobre socialização financeira. Ainda mais nós, brasileiros, que somos tão sociáveis, a gente tem isso ao nosso favor, de criar sessões e que seja realmente sessões de atendimento, que seria como se a gente estivesse conversando e num clima assim bem descontraído, a gente transferir o letramento e a alfabetização financeira através da socialização financeira. Eu acho que esse aqui é o meu último slide. Como que a gente pode fazer isso? Através de micro hábitos e micrometas. As crianças, elas vão muito pelo lúdico e elas adoram ser desafiadas, mostrar para o adulto o quanto elas têm capacidade de desenvolver algo, de criar algo e de atingir algo. Elas são incríveis. Eu fiquei durante mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, juntando milhas e pontos e uns cartõezinhos de gift cards para nossa viagem para a Disney. E sempre que eu trazia, né, eu trazia um cartão, eu comprava o cartão, resgatava o cartão com os pontos, o meu filho, ele ficava assim alucinado, mamãe, a gente já tem 3 cartões, a gente tem, quantos cartões a gente precisa? A gente precisa de quantos? Quantos faltam? O que que a gente precisa, mãe?
Eu falava: "Você precisa me parar de pedir para comprar as cartas de Pokémon. Você precisa cuidar do seu material escolar para a mamãe não precisar repor canetinhas, lápis e borracha, mas se você perder, estragar, tá tudo bem, mamãe vai comprar outro. Mas se você cuidar, esse dinheiro que a mamãe ia comprar de novo para repor, eu posso, guardar para gente usar na Disney, quando a gente estiver lá na Disney. O que que você acha?" Então as crianças adoram, adoram essas micrometas e micro hábitos. Aqui no Canadá, às quintas-feiras, mudam as promoções nos mercados. E então coincidiu também que, os empregadores faziam os pagamentos às quintas-feiras. Hoje não funciona mais assim. Mas o que que criou? Criou-se o hábito de fazer compras nas quintas e sextas-feiras. É uma febre o mercado na quinta e na sexta-feira. E por que isso? Por conta do ambiente, desse contexto. E o que que a gente vê ali? Que os hábitos, eles são comportamentos repetitivos que a gente às vezes nem para observar o porquê eles existem. Mas é claro, eu sou uma pessoa curiosa do comportamento, eu quando cheguei aqui há tantos anos atrás, eu fui perguntar: "Mas gente, por que que na quinta-feira que muda? Ah, mas por que que essa quinta-feira", gente, assim, quem é de São Paulo, Feirão do Brás, assim, sabe? A 25 de março, lotados, corredores, gente, é horrível, é um trânsito, eu detesto ir em lugares muito cheios. Eu falo: "Gente, mas o que que acontece que tão assim", e domingo à tarde lojas de departamentos, eu ainda não descobri loja de departamento, mas o do mercado é isso que acontece. Então, os hábitos são comportamentos repetitivos que se mantêm automaticamente, sem muito esforço. E o que que a gente pode fazer com a criança é criar micro hábitos. Por exemplo, quando você vai ao mercado, se você ainda não tem o hábito de fazer uma lista, você fazer uma lista, todo mundo sabe e não faz, né? Sabe que precisa ir no mercado, fazer compras, sabe que tem que cozinhar pelo menos uma, duas vezes na semana, para não ficar pedindo iFood a semana inteira. Enfim, então, construir micro hábitos com seu cliente. Você construiu micro hábitos com seu cliente, orientar o seu cliente a também construir micro-hábitos com seus filhos. Por exemplo, eu oriento as minhas clientes que têm filhos e que estão aqui no Canadá, de no dia que elas vão ao mercado, elas perguntarem também para a criança. Não vai perguntar: semana que vem eu vou no mercado, você me lembra?" Não, a criança não vai lembrar. Então, hoje você vai ao mercado, ou você vai amanhã ao mercado. Então, converse com a sua criança. A mamãe vai amanhã ao mercado. Tem algo que você queira do mercado? Que eu vou colocar na lista. Daqui a pouco é a criança que está colocando lá na lista, lá na geladeira, lá no mural da família, escrevendo: "Mamãe, acabou o leite, traz mais leite. Mamãe, eu quero biscoito não sei o que lá. Tô colocando aqui na lista, tá bom, mamãe, para você trazer para mim na próxima ida ao supermercado." Você está construindo micro hábitos com as crianças, dentro dos seus próprios hábitos. Então, estabelecer comportamentos que se repetem ao longo do tempo. Ele vai ser um adulto que vai ter uma tendência maior a, quando ir ao mercado, ele fazer também uma listinha. Espera aí, eu vou comprar isso, isso e isso, o preço é isso e isso, e a minha fatura vai ser tanto. Outro comportamento que eu falo para elas observarem, quando elas voltam do mercado, quanto da lista você fez, você comprou, e quanto a mais você trouxe? E quanto a mais você trouxe foi por impulso ou foi por uma oportunidade? Algo que já estava planejado ou que seria planejado em breve? Eu faço essa pergunta para elas. "Ai, Vivi, tem um mercado aqui que você sabe, né? Ir lá naquele lugar sempre tem aquela degustações de coisinhas. Aí você pega uma coisinha aqui, você pega uma coisinha aqui." Ou seja, esse próprio adulto, ele tem dificuldades com autocontrole. Como que você vai querer ensinar autocontrole ainda para o seu filho se você ainda precisa praticar o autocontrole? Para então você conseguir mostrar para ele que é difícil mesmo, mas é possível a gente dizer não. Meu filho, no final de semana, a gente foi num café brasileiro aqui, e ele sabe que ele tem direito de ir a comprar
Uma coisa, e uma coisa é uma coisa. Aí você compra duas coisas, claro, ele comprou, já teve situações que ele comprou, que ele deu show, que ele já chorou, se jogou no chão. Qual foi esse momento quando eu escolhi para fazer essa prática com ele? No momento que eu não fui fazer compra de 2 semanas, que eu fui pegar dois, três itens no mercado, num momento que eu estava descansada, no momento que eu estava consciente do meu autocontrole, de que ali haveria uma grande probabilidade de eu exercê-lo, que certamente não era numa quinta-feira, porque numa quinta-feira eu não vou conseguir ter autocontrole para gerenciar a crise de criança ali no meio de multidão. Então, reescrever o hábito desse adulto e ele pensar, nossa, eu não tinha pensado ainda de ir com meu filho no mercado num momento que eu estou mais tranquila, que o mercado também está menos vazio, menos cheio, para que eu proporcione essa aprendizagem para a própria criança na prática. E trazer clareza para as famílias, que instalar esses pequenos hábitos financeiros do próprio dia a dia delas vai trazer mais clareza, porque quando o cliente chega para a gente, eles estão assim, ó, como nessa imagem. Eles querem clareza e querem assertividade. Nem sempre a gente vai atingir ali no alvo, mas com certeza a gente vai sair dessa direção de não ter clareza para a direção de ter mais visibilidade e mais assertividade. Se caiu por aqui, por aqui, por aqui, tá ótimo, porque está na direção que a gente quer. Qual é a direção? Inserir micro hábitos e micrometas dentro das famílias, de modo que dentro da própria família ela consiga, no seu próprio dia a dia, inserir essas crianças e não eu impor a elas o que funcionou na minha família ou no meu outro cliente. Meu outro cliente fez assim, não, a gente vai com um pouco mais de atendimento com esse cliente, a gente vai ali trazer uma avaliação do contexto financeiro, do contexto comportamental daqueles adultos, para a gente ser mais assertivo nas orientações que a gente vai sugerir para esse cliente. E é claro, quais são as orientações, quais são as brincadeiras, porque criança precisa de coisa concreta. Na minha época não existia Plaquides, na minha época não existia Tamiri Serrano. Então eu inventava, fazia coisas, eu ficava criando, eu falava, acho que isso, aquilo, até que descobri que existia, né, uma profissional que poderia já trazer ferramentas práticas para eu trabalhar tanto com a minha família e com os meus clientes. E no IPLA Kids a gente tem isso, a gente tem atividades, brincadeiras de acordo com a idade e também temos a orientação da Tamires, né, de acordo com o desafio da família, de buscar essa a orientação direcionada. E é importante a gente personalizar, porque uma criança de 4 a 5 anos não está na mesma fase do neurodesenvolvimento que uma de 9 e outra de 14. São cérebros diferentes. Então, precisa também de uma abordagem diferente. E para isso, Tamires Serrano é a pessoa. É com você, Tamires. Obrigada, Vivi, por trazer para a gente um pouco da sua prática, do conceito da socialização financeira, de como trazer isso para o dia a dia dos nossos atendimentos enquanto planejadores financeiros. E para quem está chegando aqui na jornada de educação financeira para profissionais de finanças. Eu surgi aí dentro da educação financeira infantil, assim como a Vivi, trabalhando enquanto planejadora financeira familiar por 5 anos. Depois eu fui me especializar dentro de educação financeira infantil, fiz algumas formações no Reino Unido, outras nos Estados Unidos, e percebi o quanto a socialização financeira aqui no Brasil ainda era muito abstrata, ainda era muito ligado a ferramentas obrigatórias. E eu sempre falo para vocês, podem dar um Google aí de atividades de educação financeira infantil, que com certeza vocês vão achar atividades de matemática, atividade de contar troco. E aqui no Iplaquids, agora nesse reta final da nossa aula, eu vou trazer estratégias práticas, que é só um gostinho de tudo que vocês vão encontrar no Iplaquids, para facilitar as práticas de vocês
com os seus clientes, tá bom? Porque, como eu falei na aula passada, gente, não basta apenas saber que é importante. Os pais têm uma barreira contextual, que é aquela rotina corrida mesmo com os filhos. Então, às vezes, a mesada que funciona um tempo não funciona mais. E outras ferramentas que parecem obrigatórias, elas não conseguem se sustentar ao longo do tempo. Por isso que uma das bases essenciais de estratégias financeiras que a gente traz aqui no Ipla Kids é a micrometa. E a Vivi trouxe muito bem sobre isso que ela foi vivenciando no planejamento financeiro. Então, qual é o conceito dessa micrometa, que é muito mais importante do que uma ferramenta específica? Porque quando a gente fala de socialização financeira, estamos dizendo sobre habilidades. Essa micrometa precisa caber no cotidiano dessa família, não ter grandes mudanças, porque isso vai impactar no, o pai e a mãe na prática. Então, se você chegar com uma guia de mesada em que tem que ter o dia X, tem que imprimir Y, tem que fazer Z, no dia a dia o pai e a mãe não conseguem virar que aquilo realmente vire rotina. Ter um gatilho claro e uma frequência previsível e ser observável. Então, esse é o contexto geral das micrometas para a gente trazer na educação financeira infantil. Vamos ver como fazer isso na prática? Pode passar, Vivi, por favor. Eu trouxe aqui alguns exemplos de micrometas financeiras que vocês podem começar a trabalhar com os clientes de vocês dentro do planejamento financeiro. Então, aqui tem algumas das possibilidades. A primeira, que é um dos quadrantes aqui do Ipla Kids, que é sobre o diálogo. Estabelecer uma conversa curta por semana em família. Pode ser sobre a questão da lista do mercado, pode ser sobre o planejamento das férias da família, pode ser também sobre a organização das datas comemorativas, que falamos na última aula sobre isso. Outro exemplo de micrometa em família é envolver as crianças nas decisões de compra, escolher um item do mercado ou um item do dia a dia para que se repita. Eu já trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Pode parecer simples, mas a criança que torna uma rotina pagar o pão todos os dias na padaria, vai chegar um momento que o pão que custava 80 centavos vai para R$ 1. Vai chegar o período natalino que vai vir um pão especial porque é um pão de Natal, vai ser um outro valor. Então vejam que nessa experiência concreta, a gente consegue ensinar várias habilidades financeiras. Os preços aumentam, aí a gente entra na questão da inflação, sem falar termos, sem usar um letramento, mas ver na prática. É uma estratégia de micrometa que a gente pode estabelecer em família. Outra sugestão prática que a gente fala aí de reduzir o comportamento impulsivo das crianças é combinar, ou da família, né, gente? Porque não é só as crianças. Combinar um dia por semana dos 100 compras online, ou sem iFood, ou sem o dia sem dinheiro, qualquer outra coisa. Qual é o objetivo desse dia? É ajudar a encontrar soluções práticas dentro das estratégias e das ferramentas que a família já tem. Então, isso vai trabalhar várias habilidades na família também. E muitas vezes isso vai ser um exercício para o adulto, para o pai e para a mãe, para ajudar a conter esse comportamento impulsivo ligado às compras. E aí, enquanto planejadores financeiros comportamentais, nós conseguimos ver os gatilhos de quando isso acontece. O meu gatilho, por exemplo, gente, é música. Se eu passar em frente a uma loja que tá passando uma música que eu gosto, eu entro, é assim, eu não penso, é sério. Quando eu vou ver, eu tô dentro da loja, desejando coisas que eu não precisava e tirando foto e pesquisando. E eu falo, gente, peraí, é a música eu posso ouvir lá fora. Não tem por que eu estar aqui. E se eu tiver com meu filho, então, é pior ainda, vai aquele efeito cascata. Porque ele vê uma coisa que ele gosta, eu vejo uma coisa que eu gosto. Então, é muito bacana estabelecer esse dia onde a família vai desenvolver essas habilidades de autocontrole, entender quais são os gatilhos. Isso é uma micrometa de educação financeira infantil prática, muito interessante para fazer. E eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias mais visuais, tá bom? Outra estratégia que a gente vai fazer com as crianças, eu vou mostrar mais para frente. Então, o que você pode começar a fazer enquanto planejador financeiro? Estabeleça uma micrometa financeira para que os seus clientes incluam os filhos, sejam crianças ou adolescentes. E de onde vai vir isso, Tamires? Da ferramenta? Não, da necessidade. Quais comportamentos financeiros são mais repetidos e que têm trazido dificuldades ou prejuízos
para o orçamento familiar ou para o dia a dia financeiro da família. Isso vai vir da escuta enquanto você é planejador financeiro. Então, eu sempre falo, escolha uma micrometa financeira ligada a uma habilidade que você quer que essa família desenvolva e depois de 2 ou 3 semanas trazer essa reflexão. O que que ficou mais fácil repetir? Quais mecanismos você viu que encontrou dificuldade, seja em você ou seja na criança? E o que mudou no jeito que vocês falam ou agem sobre o dinheiro? E uma coisa que é fato, trabalhando 5 anos enquanto planejadora financeira de famílias, ao incluir as crianças e os adolescentes, a questão do acompanhamento, do feedback que a criança tem ou do adolescente, a partir do momento que ele entende que tem uma regra ou um novo hábito sendo construído, eles são os primeiros a falar. Eles são os primeiros a cobrar. E aí a gente cria uma cultura financeira familiar. Isso é fato. O adolescente e a criança, ele vai cobrar. Ué, mas a gente não combinou que a gente ia guardar R$ 10 por semana porque a gente vai fazer as férias? Você vai comprar isso por quê? Você pode e eu não posso? Então, existe esse movimento. Vejam que é uma cultura, uma rotina financeira familiar sendo estabelecida. Então, essa reflexão ativa do que deu certo, não deu certo, isso precede qualquer ferramenta. Então, vamos pensar em uma estratégia de micrometa para trabalhar com as nossas famílias. Pensem sobre as questões comportamentais e financeiras que elas trazem. E é a questão do autocontrole? É a questão do planejamento? É a gratificação adiada? Qual habilidade eu quero trabalhar com essa micrometa? Pode passar, Vivi, por favor. Eu trouxe aqui para vocês uma das primeiras ferramentas visuais práticas que nós podemos fazer com as crianças ligadas aí a comportamentos financeiros e a micrometas. Esse é um recurso visual que ajuda a criança a acompanhar o seu progresso numa meta financeira que ela tiver. Essa árvore das conquistas financeiras, ela é ideal para as crianças ali de 9 a 10 anos que conseguem trabalhar melhor com causa e efeito, temporalidade, utilizar diversas ferramentas ligadas a isso. E o que é essa árvore das conquistas financeiras? Vocês vão estabelecer ali, enquanto planejador, enquanto cliente do outro lado, quais são os objetivos de comportamentos financeiros que a família, a criança precisa desenvolver. Então, é guardar R$ 5 por semana, é conversar sobre o dinheiro, fazer um feedback de como aconteceu durante a semana, é acompanhar se eu conseguir participar daquele dia onde a compra do iFood não vai acontecer e se a criança se envolveu com isso também. Enfim, vocês podem estabelecer ali de 3 a 5 estratégias e fazer uma árvore onde a criança vai colando ou vai escrevendo o acompanhamento desses objetivos. E no final, né, existe uma meta financeira que vai ser alcançada e existe a celebração disso. Isso é uma estratégia visual interessantíssima. Quando a gente fala do cérebro da criança e do adolescente também, mas sobretudo o cérebro da criança, elas precisam de representações visuais para entender a abstração. Nós, enquanto adultos, compreendemos muito bem a questão de que eu preciso, em 6 meses, utilizar X do meu orçamento ou juntar R$ 50 por mês. Eu consigo ter essa temporalidade e nem que seja uma representação visual distante, mas eu consigo ter da objetivo da meta. Agora, a criança não. Então, esse é um recurso lúdico, uma ferramenta que você pode utilizar, a árvore das conquistas financeiras. Então, se seu filho tem um objetivo para comprar um item, alguma coisa, transforme isso nessa árvore de conquistas e estabeleça ali dentro das folhas as micrometas, que são os objetivos que a criança precisa alcançar para que depois aquilo ocorra. E aí a gente vai ver essa relação de causa e efeito. Eu não consegui ainda atingir essa meta porque a gente ainda falta ali aquela folha de R$ 10 por semana ou 15 por semana. Então, isso é um recurso lúdico interessantíssimo para a gente acompanhar as micrometas, ótimos para crianças de 9 e 10 anos. Pode passar, Vivi, por favor. Além disso, para as crianças que são menores, ali na fase de 4 a 8 anos, uma outra ferramenta que eu trago é essa árvore dos sonhos Não, perdi completos. a árvore dos sonhos. Era assim que ia ficar. Mas eu queria ver a outra árvore.
a árvore dos sonhos concretos. Ali em cada folha, eu vou estabelecer o valor que a criança tem que guardar. Então, digamos que ela precisa guardar 5, 6, 4 reais, não importa. Você vai colocar ali aquela folha e a criança vai pintar a cada semana para acompanhar se aquele objetivo da semana ou do dia foi cumprido. Terminou de pintar as folhas, chegou a hora de conseguir fazer a meta financeira, ou seja, um passeio ou outra coisa relacionada à família. Também é uma ferramenta que nós podemos utilizar com as crianças de 4 a 8 anos. Aqui é uma outra estratégia que eu uso muito também em escolas Montessori, em outras escolas ligadas à metodologia ativa, onde a criança acompanha também aí pelas folhas, as crianças menores. É para tornar mais concreto o quanto tempo a meta vai levar e acompanhar isso na prática. Então, aí são 5 reais que em 11 semanas vão se tornar 55 reais. Se for crianças menores, vocês podem colocar 10 reais por 5 semanas. E a criança vai pintando, colorindo ali a folha conforme o ato financeiro for sendo realizado. O que eu sempre indico também, a criança colorir ou desenhar ou escrever o item específico da meta que ela tem. Se é um peixe, um sorvete, um passeio ou qualquer outra coisa, para ajudar nessa representação visual também. Então, isso é algo que você pode entregar aí como estratégia e ferramenta para os seus filhos menores ali, de 4 a 6 anos, para os clientes, vocês que têm filhos nessa fase. Pode parecer uma estratégia simples, mas existe um comportamento por trás. E esse comportamento é a espera adiada, a gratificação adiada, que é muito ligado a um comportamento financeiro saudável. Outra questão que quem está aqui há mais tempo no Ipla Kids, eu e a Vivi demos uma aula sobre estratégias comportamentais para orientar os pais durante as férias escolares. E janeiro tá logo ali, né, gente? Estamos aí na metade de outubro. A gente sabe que hoje um grande desafio dos pais é desassociar o prazer apenas do consumo. Crianças hiperconectadas muito mais cedo do que há 15 anos atrás. As crianças tendo acesso a vídeos de unboxing e tanta coisa ligada ao consumo. Enquanto pais, enquanto planejadores financeiros, é muito importante a gente instigar nos nossos clientes e nas famílias que a gente atende as estratégias de prazer do bem, que a gente chama aqui um menu da dopamina do bem. Essa criança tem prazeres além daquilo que ela compra, ou o prazer dela é só comprar. E aí tem essa roda onde a gente pode trabalhar uma roda das soluções financeiras ou um menu da dopamina do bem. O que é isso? A criança vai estabelecer coisas que ela gosta de fazer, seja na criação, conexão, calma, cuidado, descoberta ou movimento, para virar ali um recurso rápido diante de quando ela não pode fazer uma meta financeira ou quando ela não vai poder utilizar o dinheiro. Então, chegou num sábado, um outro dia da família, onde tem um gatilho mais forte de compra, quais são as outras estratégias que essa criança tem, além do comprar? Então, isso é uma coisa que vocês podem utilizar na prática com os clientes de vocês para gerar essas estratégias para a criança se ver além do comprar, além do consumir, o que é um desafio para muitos pais no dia a dia, né? É muito mais fácil comprar para a criança ficar quieta, é muito mais fácil dar um vídeo com é, uma série de gatilhos de consumo ali. Mas muitas vezes as crianças têm dificuldade de encontrar outras possibilidades além disso. Então, isso pode gerar uma rotina financeira familiar também, à medida com que a família sabe quais são as outras fontes de prazer e de alegria, além do ir ao shopping, além do comprar sorvete, além de ir ao parque. Então, a gente chama isso de um menu aí de dopamina do bem ou uma roda de regulação financeira e emocional também. E a criança dali, ela pode tirar alguma estratégia em conjunto com o pai para ajudar nessa regulação quando o lanche não puder acontecer ou quando outra coisa não puder acontecer. É... Vivi, pode voltar, por favor? Eu acho que passou alguma ferramenta. Pode voltar mais uma.
Isso. Para quem estava na aula 1, eu já trouxe para vocês o semáforo dos sonhos, que também é uma ferramenta de educação financeira ligada a habilidades e socialização financeira, que vai ajudar as crianças a organizar os desejos, porque parece que existe aquele boom de que a criança quer tudo ao mesmo tempo, e cada lugar que ela vai é mais um gatilho que vai sentir o desejo. Então, o que que a família pode criar? Um semáforo onde a criança vai trazer os desejos dela e a família vai categorizar ali se esse é um sonho para o futuro, se é um sonho que pode ser realizado em breve ou se é algo que pode ser feito agora. Isso vai ajudar a criança a entender que nem todos os sonhos ou desejos são realizados ao mesmo tempo. E aí vai acontecer uma priorização para que essas metas, esses objetivos da criança sejam realizados. E o objetivo é que do vermelho ele passe para o amarelo para depois ir para o verde. Aí a gente trabalha gratificação adiada também. Na outra aula eu também disse para vocês que o desejo de consumir da criança nem sempre é por um uso próprio. A criança pede para comprar porque ela quer experimentar um pouco da autonomia, porque ela vê outras pessoas comprando e fazendo, ela quer fazer também. Às vezes é por curiosidade, nem sempre é porque de fato ela quer aquele item. E não é raro, ao trazer essa ferramenta nos meus atendimentos, muitos dos itens que as crianças ou jovens trazem já se tornam desinteressantes. Depois de 2 ou 3 dias, eles já não querem mais aquele objetivo. Então, essa também é uma estratégia muito boa para você levar para sua prática. Pode passar, Vivi. O calendário financeiro, que também é puramente socialização financeira e micrometas, onde a gente estabelece os dias onde certas compras ou certos atos financeiros vão acontecer para trazer uma representação visual para as crianças. E a gente também pode colocar um reforço positivo por meio de elogios, selos, adesivos, conforme a gente vai fazendo o manejo ali dos objetivos financeiros e das coisas que a gente utiliza com dinheiro. Você pode pedir para a criança se envolver em família, digamos se a gente está falando de um planejamento de férias ou de compras ou algo assim, para ajudar a organizar quando e quanto que acontece cada dia. Então, digamos que a gente tem o dia do sorvete, o dia da mesada, o dia da semanada, estabelecer isso em um calendário financeiro para a família visualizar. Isso, gente, vai ajudar a tornar o hábito e as micrometas de forma que sejam acompanhadas, porque ideias não faltam, mas o que muitas vezes se torna um empecilho é tornar isso um hábito ao longo do tempo. Então, muito além de que qualquer ferramenta, é a gente viabilizar essas práticas no dia a dia para a família, por meio dessas micrometas e esses acompanhamentos com as crianças. Então, trouxe aí para vocês. Você tem uma meta para 50, R$ 60, transforma isso numa árvore ou numa folha, onde a criança vai pintar ou organizar ao longo do tempo, onde ela mesma vai ver que ainda não chegou o momento de realizar. E ela também vai se automotivar pela questão, eu quero que isso aqui aconteça. Então, não é raro a criança, por exemplo, tem que juntar R$ 10 por semana e ela encontra, você pode me dar R$ 10 porque eu quero não sei o que, eu tô juntando e eu vou pintar na folhinha. Isso não é raro de acontecer. A criança se motiva a alcançar aquela meta e não é só o pintar ou juntar o dinheiro. Ali está, eu vou passar em frente a um shopping novo, onde tem um inflável, tem um pula-pula, e eu vou conter o meu desejo, porque eu quero mais aquilo ali. E eu sempre trago isso para as crianças nas práticas. O que que você quer mais? O que é mais importante para você? Para trazer a priorização financeira. E isso a longo prazo, gente, comecei com 5, 6 anos, isso a longo prazo vai ser estabelecido hábitos saudáveis. Eu trago meu exemplo para vocês. Comecei a poupar ali com 5 anos. Hoje, para mim, poupar é como escovar o dente. Eu recebi minha remuneração, seja lá o que for. A primeira coisa que eu faço é já destinar para os meus sonhos, para minha reserva ou para qualquer outra coisa. Isso virou um hábito altamente consolidado, porque foi repetido
ao longo dos anos. Não é um ato único, não é a planilha financeira que vai te ajudar a controlar, é o comportamento. E o comportamento precisa ser repetido para que ele seja de fato consolidado. E o cérebro da criança está completamente aí pronto para absorver essa repetição. Pode passar, Vivi, por favor. Que vocês estão achando dessas estratégias, dessas ferramentas até aqui? Vocês conseguem se ver aplicando, trazendo para os clientes de vocês? Se faz sentido na prática para ajudar a estabelecer essas micrometas? Porque o segredo da educação financeira infantil não é uma ferramenta específica, não é a mesada ou o cofrinho que não se envolve com a criança, 30% para isso, 50% para aquilo, três potinhos. Por favor, se libertem disso. Porque uma coisa é a criança guardar nos potinhos porque mandaram ela guardar, outra coisa é a criança se conectar emocionalmente com aquela meta. É completamente diferente. E isso já pode acontecer muito antes da alfabetização matemática da criança. O meu filho tem 5 anos, a gente tem um potinho ligado a metas de curto prazo, por conta do período cognitivo que ele está. E ele saiu no final de semana, Dia das Crianças, junto com o avô dele. E ele falou assim: o vovô vai te dar um presente. Você quer esse aqui e tal? Falou: eu quero dois. Ele sabe que o avô dele só pode comprar um. Aí eu falei: olha, se você quiser comprar o outro, vai sair do seu dinheiro do hotel, porque a gente vai fazer uma viagem em família e ele ama aquele hotel. Ele, não, não quero não. A criança tem 5 anos, mas ele já tá aprendendo a priorizar e a saber que ele não pode todas as coisas ao mesmo tempo. E de onde veio isso? Da micrometa. A gente tem um potinho onde ele tem um objetivo financeiro e ele cola, ele também pinta as folhas. Tudo isso que eu passo para vocês eu pratico com meu filho, eu levo para as escolas que eu tenho atendimento e para outras famílias também. Então isso vai ajudar a tornar o hábito mais consolidado. Então, o segredo, gente, enquanto planejadores financeiros, trazendo isso para o nosso atendimento, é gerar uma repetição previsível, tanto para a criança quanto para a família, para estabelecer uma meta financeira em conjunto ou ajudar nos comportamentos dos filhos que geram gatilhos nos pais também. Porque, enquanto planejador financeiro, eu vejo muito essa questão. Então, como a gente pode estruturar isso, Tamires, em grupo? Se eu não estou atuando ainda enquanto planejadora financeira, você pode criar grupos de metas, um grupo no WhatsApp ou um grupo presencial na comunidade, na igreja, onde vocês vão estabelecer metas financeiras por semana. É sempre micrometas. Quando a gente fala de um orçamento bem-sucedido, poupar ou outra coisa, são vários hábitos que foram feitos até chegar naquele ápice. Então, se você trabalha em grupos ou em escolas, estabeleça habilidades ou metas a cada uma semana, 15 dias no máximo. Trabalhe aqueles comportamentos, os gatilhos, as dificuldades e depois passe para o outro. Isso é educação financeira comportamental e customizada na veia. Então, você pode criar um check-in coletivo se você trabalhar em grupo. Gente, toda quarta-feira, vamos dar o ok aqui no WhatsApp. Se você conseguiu ali juntar R$ 200 para a sua reserva de emergência, criar esse acompanhamento, porque no dia a dia a chance das habilidades que a gente quer desenvolver ser consumida pela rotina é imenso. Então, criar um check-in coletivo, pode, se for uma escola, você pode colocar um mural, um formulário onde a gente faça esse acompanhamento e essa visualização. Outra ideia, cada família ou grupo compartilhar uma foto, uma frase ou uma carinha para simbolizar o progresso. Então, o segredo da educação financeira infantil, que está ligada ao dia a dia da família, que ela consegue ser sustentada, não é aquele boom de momento, onde você vai fazer mesada por 3 meses e depois você não vai fazer mais, onde você desiste do cofrinho porque a criança não quer. Todas as práticas de educação financeira infantil precisam ser tempestivas, estar ligado a uma necessidade da família, uma dificuldade que a família já tem, um objetivo específico que ela tem para férias, que ela tem para uma data comemorativa ou qualquer outra coisa. E estabelecer essas micrometas com essas estratégias visuais para acompanhamento
das crianças e envolvimento de toda a família nas práticas. Pode passar, Vivi, por favor. Estamos no final aqui da nossa aula e trazendo aqui para vocês, então, desmistificando esse apego quase que inconsciente de mesada, porque quando a gente fala assim, ah, eu quero ajudar meu filho, ou sou planejadora financeira, me ajuda porque meu filho não está valorizando o dinheiro e blá blá blá, e aí vem aquele caminhão de coisas que o pai ou a mãe traz. A gente vem aquela com vontade inconsciente, eu vou buscar a mesada. E a gente procura uma planilha de mesada, quanto dá por semana. Desapeguem disso. A melhor ferramenta de educação financeira infantil é aquela que vocês não vão esquecer a partir de hoje, que é a SIGA. O que que essa ferramenta de educação financeira infantil precisa ter? Ela precisa ser simples de aplicar, não precisa de grande estrutura. Então, se é uma guia da mesada, onde na segunda-feira você conversa, na terça você saca o dinheiro para entregar à criança, na quarta você acompanha, no sábado, gente, isso não sustenta muito tempo os hábitos na família. Precisa ser intencional, porque ela tem que nascer de um propósito e não de uma planilha ou de uma ferramenta obrigatória. Então, não é sair distribuindo tudo para todos de forma indiscriminada, achando que quanto mais melhor. Ela precisa ser intencional. Qual habilidade eu preciso trabalhar nessa família? Se os gastos dessa família estão altos com os filhos, vamos ver exatamente o que que é isso? É escola? Ok. É passeio? Ou são streams? A criança tem Netflix, Disney, Paramount, mais não sei o quê. Será que a gente não pode tirar uma e destinar isso para outro lugar? Ah, mas aí o meu filho vai se sentir mal. Vamos encontrar outra forma de fazer seu filho se sentir amado que não seja a Disney. E aí a gente usa aquele menu da dopamina do bem. Tanto para a criança quanto para a família, ressignificar o consumo, ressignificar o automático no agir financeiro. Essa ferramenta também precisa ser guiada pela habilidade desejada. De novo, é o que eu desejo realizar nessa família, o hábito desejado e gentil com o desenvolvimento da criança. Por isso, precisa dessas representações visuais. E, acima de tudo, gente, é criar estratégias que sejam afetivas, que vão conectar a vida prática com dinheiro com emoções prazerosas. Quantos clientes a gente atende que acha que falar dinheiro é difícil, é chato, é uma obrigação? Eu também sou contadora de formação. Quantas pessoas já chegaram no escritório quando eu trabalhei, falando: ah, mas aí contabilidade não tem jeito, é um mal necessário. Peraí, isso aí faz parte da sua empresa. Eu estou aqui para te ajudar nas decisões financeiras da sua empresa também. Não é um mal necessário, é uma ferramenta e uma estratégia para o bem-estar financeiro da sua empresa e o seu também, por consequência. Então, quanto mais a gente conectar a educação financeira, os hábitos e a socialização financeira de forma positiva, mais prazeroso vai ser esse processo. E a neurociência já mostrou que quando a gente traz um impacto emocional, aquilo, ó, capta no cérebro de forma muito intensa. Vocês já viram esses treinamentos de coach que grita, que fala, que tem música alta? Qual é o objetivo? É trazer esse impacto emocional intenso para que você se lembre, para que você se conecte com aquilo que está sendo falado. É óbvio que depois, ao longo do tempo, você precisa trabalhar, porque você não vai sair botando música alta ou gritando que você é vencedor o tempo todo, né? Gente, não sou contra coaching, inclusive fiz um curso de coaching financeiro em Orlando e eu aprendi várias das estratégias que eu utilizei um tempo, mas depois eu não utilizei mais, tá? Não sou contra, de forma alguma. Acredito que trabalhar de forma multidisciplinar é interessantíssimo. Mas é isso, gente. A melhor ferramenta é aquela que a gente consegue aplicar no dia a dia. Pode passar, Vivi, porque nós, enquanto planejadores financeiros, temos essa responsabilidade de entender e mostrar para os nossos clientes que dinheiro não é só um número, também é linguagem. E isso comunica nossas escolhas, prioridades e valores pessoais e familiares. Quanto mais a gente conectar a vida prática com o dinheiro, com emoções prazerosas e com valores pessoais e familiares, se você é cristão evangélico, o dízimo é muito além
do que uma questão financeira. Tem um princípio espiritual. Você crê naquilo. E a fé dentro da neurociência já mostra o impacto que tem no cérebro. Então, ao invés de falar, você tem que dar o dízimo, você tem que alguma coisa. Eu acredito que se eu fizer isso, eu vou ser abençoado, eu vou sentir que as coisas vão fluir melhor, eu vou sentir a espiritualidade dentro de mim, eu vou sentir a presença de Deus, enfim. Isso a gente pode utilizar para qualquer outro hábito, quando a gente conecta com os nossos princípios e com os nossos valores. Pode passar, Vivi, por favor. Finalizando a nossa aula, então, vendo essas estratégias práticas que vocês vão ter disponível aí na gravação por 24 horas. Se você for membro do IPLA Kids, a jornada de educação financeira infantil para profissionais de finanças estará 100% para você. Hoje à noite eu já estou subindo todos os conteúdos, além do vídeo, os slides e as ferramentas. Então, como profissional de finanças deve atuar na integração da educação financeira infantil nos seus atendimentos? É ler o contexto antes do comportamento. Isso a Vivi falou maravilhosamente bem aqui, para entender o quanto o ambiente influencia nos comportamentos, tanto dos adultos quanto das crianças. E ajudar essas famílias a reconstruírem essas estruturas da rotina familiar. De que forma? Escolhendo uma habilidade comportamental para ser trabalhada por algumas semanas. Quando ela estiver estabelecida, a gente vai para outra habilidade. Tudo isso para gerar um mosaico do objetivo final, por meio dessas micrometas. Porque no cérebro, gente, isso vai se tornar muito mais fácil. A gente não sente uma ameaça, porque mudar é uma ameaça para o cérebro. É uma ameaça para a rotina de quem tem filhos. E a gente sabe que a gente tem filhos, quer tenha 3 anos, ou 10 ou 15, a criança ficou doente, o jovem aconteceu alguma coisa, vai mudar toda a rotina da família. Às vezes vai ser um iFood, vai vir a mais se não deu tempo de ir no mercado, porque você estava no médico, uma série de outras coisas que acontecem. Então, para fazer hábitos financeiros saudáveis numa família, numa rotina familiar, a gente precisa, enquanto planejadores comportamentais, trazer essas microestruturas para que não gere um grande impacto ou uma objeção para essa família. E novamente, gente, reposicionar o adulto nesse lugar de referência. Não existe substituto para a educação financeira e a socialização financeira que não seja a família. O que acontece nas escolas é excelente e eu atuo em escolas, tenho 25 projetos de educação financeira em escolas esse ano. Trabalho em várias outras modalidades, mas o que acontece na família consolida os hábitos financeiros. Isso não é Tamires Serrano falando, são estudos acadêmicos que já mostraram o impacto da socialização financeira familiar. Então, o que acontece nos outros lugares são complementos, mas não é a nutrição financeira, digamos assim, que essa família, que esse indivíduo precisa. E aí poderia aqui fundamentar de diversas formas para vocês dentro da neurociência, do desenvolvimento infantil. É reposicionar esse adulto como responsável, sim, porque o que ele faz no comportamento financeiro dele não impacta não só ele, mas também os filhos e todo o conjunto familiar. Então, se libertem dessas estratégias, ferramentas obrigatórias e foquem em micrometas ligadas a habilidades que vocês querem trabalhar. E acompanhem isso visualmente, de tempos em tempos, para as crianças e para os jovens e para todos da família. Combinado? Agora eu quero ouvir vocês aí uns poucos minutos para a gente poder compartilhar. Me falem quais insights vocês tiveram, quais estratégias que vocês já querem aplicar nos atendimentos, se veio alguma luz aí para te ajudar na prática da educação financeira infantil e convidando vocês a fazerem parte do IPLA Kids, que é o primeiro grupo de estudos de aprimoramento contínuo de educação financeira infantil para planejadores financeiros. Lá dentro vocês têm uma biblioteca de recursos completa, não só com essas ferramentas que é um pingo no oceano de tudo que tem lá dentro do IPLA Kids. Tem livros, gibis, dinâmicas, seja para atuar em escolas, dentro dos seus atendimentos também, que você tem acesso para te facilitar
na prática da educação financeira infantil. Porque eu sei que você aí desse lado, enquanto planejador, pode ter bastante ideias, mas como eu vou ajudar o meu cliente a trazer isso para a prática? Eu passei esse caminho sozinha. Tudo que eu fui estabelecendo, eu fui criando. E hoje você não precisa fazer esse lugar sozinho, porque eu trago aqui para você essas práticas e essas ferramentas para você baixar e aplicar nos seus atendimentos. Hoje já coloquei lá no Ipla Kids novas ferramentas práticas. Digamos assim, eu quero trabalhar gratificação adiada, saber esperar. Eu tenho lá por faixa de idade, por movimento da família, se é uma família que passa mais tempo junta, se não é. Você baixa aquilo e apresenta para o seu cliente ver aquilo na prática e fazer também com seus filhos. A Gisele falou que foi muito bom, que gostou de conhecer e as ferramentas também. Que bom, Gisele, obrigada pela sua presença. Mais alguém quer compartilhar? Como é que foi para vocês? Qual o insight que vocês tiveram? Se teve alguma estratégia ou ferramenta aí que vocês acharam mais interessante? Compartilhem, quero ouvir vocês. Eu vou falar. Já falei quase uma hora, né? Gente, olha, falando agora como mãe, eu gostaria de ter conhecido Tamires e Plaquides, mas não existia antes o Iplaquides, só existia a Tamires, né? Porque, gente, isso é uma mão na roda. Se você conhece desenvolvimento infantil e você sabe qual é ali a habilidade que esse cliente precisa trabalhar, ele e o ciclo dele, o sistema família, eu sempre trago o autocontrole, porque é o que eu mais vejo nas famílias. Mas não é somente o autocontrole, a gente está com uma crise aí do tal do foco roubado, que está todo mundo na impulsividade. Então, trabalhar a gratificação imediata, né, de você conseguir postergar, isso é um desafio até mesmo para nós adultos. E aí, quando você chega aqui no para você ver todo esse material já todo preparadinho, bonitinho, divertido, colorido, para você só ir lá e aplicar, fica muito fácil, Tamires. Até eu quero ser criança. Aí agora que eu estou trabalhando com os dois, né? Que eu tenho dois. Mas aí o mais velho fala: mãe, mas eu não pintava essas árvores, eu não tinha esses desenhos para colorir quando eu ganhava a minha semanada. É que a mamãe está aprendendo, agora que a mamãe sabe disso, então agora que o seu irmão está tendo, mas você também pode. Mas ele já tem 9 anos, então ele consegue, né, ter essa visualização um pouco mais clara, mas o menorzinho ainda não. Então, é uma fonte de recursos também para o meu estilo de maternar. Muito obrigada, Tamires. Maravilha, de nada. Gente, realmente facilita muito na prática de vocês com os clientes, porque vocês conseguem trazer algo visual e algo prático que eles conseguem agir ao longo do tempo. Muitas vezes, quem começa com a mesada ou com o cofrinho vai chegar um tempo que não vai funcionar mais, ou as prioridades financeiras vão mudar, ou a realidade financeira vai mudar. E quem tem filhos, nada é mais certo do que a mudança. Nada é mais certo do que a incerteza. E trabalhar isso ao longo do tempo com as famílias é trazer você, enquanto profissional, um profissional completo, que vê o ângulo familiar pelo todo. Porque os filhos, ainda que você não esteja fazendo educação financeira infantil ou trazendo para os seus clientes, os filhos influenciam profundamente a relação emocional e financeira da família. Então, muitas vezes existem pontos ali que estão mais ligados a questões emocionais que esse pai e essa mãe não sabem lidar do que uma necessidade financeira real. Eu dei o exemplo dos streams. Por exemplo, eu gasto muito com meu filho. Eu, como planejadora financeira, eu vou falar: vamos ver o que que é isso? Cada semana a gente traz um. Tem escola, tem cinema, tem lazer. Na hora que chega no lazer, geralmente eu vou encontrar algum gasto que está acima do orçamento da família
ligado não ao objetivo de lazer em si, mas é sobre o meu filho não chorar, é sobre eu me sentir menos culpada, porque enquanto eu tô trabalhando, ele tá vendo os jogos de futebol no Paramount. Ou enquanto eu tô no carro atendendo ligação, ele vê a Disney que ele gosta, ele vê o desenho. Então, eu, enquanto planejadora financeira, vendo esse caminho, eu consigo trazer estratégias para que essa criança se sinta amada, fazendo parte, e esse pai diminua essa culpa por algo que não seja impactante no planejamento financeiro. E você, enquanto profissional fazendo isso, gente, você vai ser muito mais valorizado por essa família. Você vai trazer um trabalho ainda mais completo, sempre trazendo essas práticas para dentro de algo que já está acontecendo na família, que já tem ou um problema ou alguma questão aí que você pode incluir. Então, a melhor ferramenta é aquela que já está ligada a uma necessidade ou uma habilidade que a família vai trabalhar. E vocês vão voltar depois para me relatar, eu tenho certeza, quando vocês começarem a envolver as crianças e os jovens no caminho, o quanto eles vão ser seus parceiros na vida financeira dos seus clientes. Eu tenho infinitos exemplos disso com criança e com jovem. Então, aqui o Iplakids está à disposição de vocês para que vocês tenham acesso a isso. Lá no iplakids.com.br, vocês podem navegar pelos cards e ver tudo que o Iplakids tem a oferecer para as diversas formas de praticar a educação financeira infantil e convido todos vocês a fazerem parte desse ecossistema prático de educação financeira, seja para você ou seja para os seus clientes, combinado? Então vamos finalizando nossa aula 2 de hoje. Na semana que vem, nossa última aula da jornada de educação financeira infantil, eu vou te mostrar quais são as possibilidades de atuar dentro da área e se isso vai ser por consultoria, se vai ser oficina ou qualquer outra coisa. E vou trazer estratégias também de precificação. Quem estará comigo? Nada mais, nada menos do que a rainha da psicologia aplicada ao planejamento financeiro, CEO do IPLA, a Luciana Araújo, estará conosco trazendo também essa questão. Então, na próxima semana, às 19 horas, também é segunda-feira, a última aula da jornada de educação financeira infantil para planejadores financeiros. Essa aula de hoje vai ficar gravada. No máximo aí até amanhã eu vou disponibilizar o link para vocês. Ficará disponível por 24 horas e depois para quem é membro do Ipla Kids. Então se programem para assistir, rever e pegar esses insights dessas ferramentas práticas para o atendimento de vocês. Mais algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Ou tá tudo certo? Vamos finalizando por aqui, então. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Uma excelente semana e convido vocês a conhecerem as estratégias práticas que o Iplakids tem para você, educador e planejador financeiro, integrar a educação financeira infantil nos seus atendimentos. Uma excelente semana para todos vocês e a gente continua se falando lá no grupo do Iplakids. Tchau, tchau!